A graça e paz, meus irmãos. Quero falar a respeito sobre a única esperança, né? A única esperança que existe aqui na Terra, a única esperança que existe aos homens. E para introduzir esse assunto, eu quero ler um texto que está lá em Atos 3, 19 a 21, que diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então aqui esse texto, nós vemos que Jesus, ele vai aos céus, né, que o céu o receba até os tempos de restauração de todas as coisas. A restauração de todas as coisas. A restauração dos céus, a restauração da terra, a restauração dos animais, a restauração do homem, a restauração de todas as coisas. É isso que está aguardando. Ele foi aos céus, mas Jesus já conquistou essas coisas, né? E a nossa esperança tem que estar nessas coisas, não nas coisas que são aqui da terra, né? Eu quero ler outro texto que está ali em 1 Coríntios 15, 19, que diz assim: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha só que texto forte, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque se você espera Cristo apenas no dia de hoje, apenas para resolver os seus problemas, apenas para essa vida, apenas para te trazer aquilo que seu coração deseja nessa vida, você não terá esperança. E se você não tem esperança, você será infeliz. Somos os mais infelizes de todos os homens, né? É o que 1 Coríntios 15 está dizendo. Aqui ele está falando no contexto, ele está falando sobre ressurreição. Se Jesus Cristo ele não ressuscitou, então nós estamos em nossos pecados. Aqueles que morreram em Cristo perecerão. Então a gente não pode esperar ter a nossa vida olhando apenas para hoje, mas nós precisamos olhar para as promessas, nós precisamos olhar para quando o nosso Senhor Jesus voltar. Ele vai trazer a restauração de todas as coisas. Hoje o mundo só tem tristeza, guerra, injustiça. Para quem olha para o mundo hoje e não tem a Cristo, ele não tem esperança nenhuma. Ele vê os seus familiares morrendo, vê a vida passando e não existe esperança para essas pessoas. Mas nós que temos a Cristo, temos a esperança, né? Aguardamos a volta dele para que ele restaure todas as coisas. Olha só um texto que fala sobre esperança, Romanos 8, de 18 a 25, diz assim: Porque para mim tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós. Olha só, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que as aflições e os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Olha, ele está olhando lá para frente. É isso que está motivando ele a continuar, é isso que está motivando ele a ir pregar a palavra e lançar, né, o evangelho aos gentios. É a esperança. Aí verso 19: A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha só, aqui ele está falando da terra, está falando dos homens, né? Porque, aí verso 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, suporta angústias até agora, né? Suporta angústias de guerras, de fome, aflição, doenças, tudo isso vem afligindo, né, a criação. E não somente a criação vem gemendo, mas nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, na esperança que se vê, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então se eu não posso esperar a esperança, eu não posso esperar algo que eu vejo. Se eu já vejo, se eu já tenho, já não é esperança. Agora, se eu não tenho, se eu não vejo,
eu aguardo, e com paciência eu aguardo. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Eu queria trazer para vocês, né, para que a gente não tenha a nossa motivação em Cristo apenas nessa vida, mas que nós tenhamos a nossa esperança em Cristo, porque quando Ele voltar, nós teremos a redenção dos nossos corpos, a criação será libertada do cativeiro. Quem é a criação? São homens que serão regidos por Cristo e a igreja. A igreja será transformada, assim como os anjos, como nosso Senhor Jesus disse, e ela vai governar sobre as nações que restarem aqui, desse período que nós vivemos. Então toda a criação será liberta do cativeiro. Nós gememos, a criação geme e aguardamos, né, a volta do nosso Senhor Jesus para a restauração de todas as coisas. Amém? Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos. E se você gostou desse vídeo, veja o próximo e a gente se encontra lá.